Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos. Hoje, 11 de outubro de 2009, domingo. Verbete 1352, 4 páginas, 47 elogias e 8 máximas. Aqui, na nossa enciclopédia de 7 volumes atuais, volume 3, página 1847 a 1850. Agora, consciência títere, esse é o tema. Ele está dentro da parapatologia. A consciência títere é a personalidade débil, tíbia, ainda sem autodiscernimento evolutivo, submissa à vontade de outra consciência dominadora, manipuladora e assediadora. Agora, nós vemos aqui a marionetagem da consciência, a autopensalização manipulável, a ventriloquia humana. O que é engraçado é ventriloquia, não é sobre loucura não, é ventriloquia. Fala tudo sobre a loucura, mas não é loucura, tá certo? O joguete humano, o arreburrinho humano. Se vocês não sabem o que é arreburrinho, hoje vocês estão perdidos, porque o chefe da lexicologia ainda não chegou. E arreburrinho é uma expressão lusitana, tá certo? O pau mandado, o boneco de ventríloco, o antidiscernimento, o despreparo existencial, a ingenuidade evolutiva, a fraqueza de caráter, a personalidade frágil, a preguiça mental, a irreflexão dominante, a irresponsabilidade consciencial, a convivialidade patológica, a esquiva ao ônus do não. Isso aqui mostra onde é que tem que ser resolvido o problema. A pessoa tem que dar o não. Aí todo não tem um ônus, tem um pagamento, ele tem um preço. A pessoa tem que apresentar o não. A subjugação a críticas, expectativas alheias. A opção pela submissão, mais fácil, em detrimento do autoposicionamento mais trabalhoso. O travão retranquista, a autocastração, a antiprospectiva, a condição de sujeição, a condição de dependência, a genuflexão, que é o processo de ajoelhar, a canga psicológica, a subordinação, a cortesania, o servilismo, a vassalagem, a robex, o vampirismo interconsciencial, a sujeição interpessoal, as coleiras sociais do ego, a anti-insuficiência evolutiva, a anulação da personalidade, a lavagem subcerebral, a perda da identidade, a estagnação evolutiva. Se há estagnação, há uma regressão evolutiva. Vamos lembrar sempre disso. Agora, nós temos aí, no fim nós falamos sobre o processo que a consciência títere se inclui entre as vítimas mais lastimáveis dos assediadores interconscienciais, humanos e extrafísicos, exigindo compreensão e interassistencialidade de todos. Como convive você com as consciências títeres? Você evita, explora, deplora ou busca assistir tais personalidades seguindo as técnicas da Tales? Nós aí estamos checando todo mundo dentro do assunto. Eu quero dizer que esse verbete tem 3 aqui, a revisão que não foi feita. Na fatologia é a irreflexão dominante, é a 4ª linha da fatologia. Na tecnologia tem behavioristas, é com B, B-E, não é B-A do jeito que está aí. E na antagonismologia tem lá desprogramada, tem um E a mais, é desprogramada. De modo que esse verbete, essa redação, não foi bem programada com a revisão, tá certo? Então tem 3 coisas para fazer revisão. Agora, eu quero dizer aqui, pergunta, tive uma experiência muito peculiar. No momento, por pouco tempo, senti que eu estava vivendo em diversas pessoas ao mesmo tempo. Eu enxergava através de seus olhos e sentia através de seus corpos, incluindo todos os sentimentos e emoções. Haveria uma explicação, algum significado, pois a experiência foi muito marcante para mim. Olha, seria bom você ler um livro
ou vários livros de um autor alemão chamado Kafka. Um dia ele levantou se sentindo um baratão. E olha, ele fez até um romance com isso. Não é um romance, mas uma obra literária sobre o assunto. É o Kafka. Agora, o que se passa? Existe também um outro autor que fez aí uma obra literária que fizeram até levar para o cinema, que é o Homem-Mosca. Também vale a pena ver isso. Agora, lá no fundo, esse processo é de assédio. E a base que existe dentro dele é a catalepsia. Agora, sobre catalepsia, para ver, tem catalepsia que às vezes é positiva. Então é necessário a pessoa ver. Se você quiser, você que está aí, anota aí. Projeciologia, 10ª edição, página 130. Capítulo 44, catalepsia projetiva. O que é que vem a ser isso? Catalepsia, grego, catalepsis, surpreender, projetivo. Estado psicofísico caracterizado pelo enrijecimento dos membros, insensibilidade, respiração lenta, impossibilidade passageira de a consciência intrafísica lúcida mover o corpo humano, estando sediada conscientemente dentro dele, em razão de uma dissociação entre a sensibilidade e as faculdades motoras. Agora, através disso, a pessoa pode ficar nessa condição e tem o processo pictográfico da imaginação de se sentir outra pessoa, de sentir um outro bicho, de ter alguma coisa nesse sentido. Na questão da projeção, essa catalepsia, se a pessoa começar a estudar, porque quase sempre essas pessoas que têm isso, que o nosso amigo está falando, ele pode ter catalepsia projetiva. Então, a catalepsia projetiva, ela pode ser antes ou pode ser depois. Agora, seria bom ver que são ao todo 4 páginas que tem no livro Projeciologia sobre o assunto. Isso aí eu estou falando que tem relação uma coisa com outra quase sempre. É bom ver. Agora, a base do processo, antes de tudo, se as sensações são negativas ou se elas deixaram alguma ressaca de energia, é porque o processo é assediador. Outro, tenho 24 anos, faço 3 anos de direito, estou com problemas, ouço voz de pessoas que estou próximo, quando estão próximos, me esqueço das coisas que faço, déficit de energia, apesar de jovem, me sinto velho. Procurei tratamento com neurologista, psiquiatra, psicólogo, igreja, centro espírita e no objetivo resultado. Quer dizer, esse já apelou para tudo, né? Atualmente tento fazer EV, mas os assediadores não deixam. O senhor tem alguma orientação para me ajudar? Sim, o seu processo é de desassédio. Seria bom você recorrer à consciência terapia. Isso aí pode te ajudar muito. Agora aqui é só vir para cá e participar dos processos que nós temos aí. Laboratório, dinâmica, domínio do processo de energia, enfim, aumentar as suas defesas ante os assediadores. Outra pergunta. Poderia aprofundar sobre estresse positivo e primo pensene? Olha, estresse positivo é a pessoa que alcança alguma crise de crescimento, alguma pressão externa para evoluir. Então, esse estresse é o positivo. Tudo na vida é feito através de vicissitudes e de estresse. Não tem outro jeito, é a crise de crescimento. Então, o processo de evolução, ele é positivo. Então, em tese, uma pessoa que tem vida boa, ela está doente. Uma pessoa que tem uma vida sob pressão, ela está bem sadia, porque isso faz parte da evolução. Então, esse processo paradoxal, às vezes, não é bem entendido. Então, vê se você se vira para entender o que a gente está falando. Surgem crises porque não geramos crise construtiva. Como se geram crise construtiva? É justamente trabalhando. Quanto mais você trabalha e vê o resultado, e você se sente gratificado com aquela condição, mais você quer fazer a construção, para aumentar aquele bem-estar. O autodidatismo é quase inato e tem relação com as vivências que tivemos na fase subhumana. De que modo posso entender isso? Autodidatismo é uma coisa inata, sim, pelo seguinte: o processo da própria vida é um problema de autodidaxia. As pessoas aprendem através de si mesmas, antes de mais nada. O
professor é sempre secundário, os objetos são secundários, os exemplos são secundários, o cosmos é secundário, a energia é secundária, as coisas, realidades são secundárias. O que interessa, antes de mais nada, é a intenção e, principalmente, a vontade, a determinação da pessoa. Na penúltima linha da fatologia, página 6, estou com dúvida no item cortesania. Cortesania aqui não é o processo de cortesia. Cortesia é uma coisa, cortesania é outra. Cortesania quase sempre é preciso de ver. Alguém aí está para ver o dicionário? Olha aí. Cortesania, para falar bem claro, para dizer o que é. Não tem ninguém hoje que o Arlindo não está aí? Quem é que tem dicionário no laptop? Vê aí o que é cortesania. Vó. Só para a pessoa ficar sabendo que a pessoa aqui está confusa. Gesto e ou dito educado, polido, cortês. Atitude de cortesão. Como é que é? Falar com calma. Gesto e ou dito educado. Isso. Polido, cortês. Atitude de cortesão. Pois é, a atitude de cortesão, presta atenção. A atitude de cortesão, aparentemente, é cortês, mas nem sempre é, porque era uma demagogia violenta com uma porção de coisa. Então, a cortesania, existe ainda outro sentido ainda nisso, que não é muito agradável. Agora, a cortesia é outra coisa. Então, é bom não confundir uma coisa com outra. Ser cortês é uma atitude típica de toda a consciência títere? Não, é de cortesania, é de submissão, é de subjugação, é de ajoelhamento, é de sujeição. A pior coisa que tem é a sujeição, é a pessoa que se sujeita a outra. Então, ela é aparentemente cortês, sim, mas é mais da cortesania. Um outro nome que o povo gosta de falar é o rapapé. Outro é o salamaleque. Isso tudo é besteirada, né? Você sabe, salamaleque, passa da conta. Qual a relação entre polidez e consciência títere? Olha, consciência títere é a submissa, vamos entender bem isso. E polidez é a educação da pessoa natural, sem puxa-saquismo, sem submissão, sem segundas intenções. Então, a diferença é enorme. Desde a adolescência acontece de eu estar dormindo e sentir zumbido no ouvido. E vir uma sensação que estou mergulhando num buraco sem fundo. Não consigo me mexer e a sensação de total paralisação. Olha só. Novamente, aqui, a situação. Tento acordar e não consigo. O interessante é que ouço tudo que está à minha volta, sendo capaz de repetir a conversa das pessoas que estão na casa. Quando consigo despertar, acordo apavorada com o coração disparado. Que patologia pode ser esse fenômeno? Essa aqui já é a catalepsia totalmente patológica. O senhor poderia me esclarecer e dizer-me o que devo fazer para evitar esse desconforto? Começa vendo lá, projeciologia, página 130. Hoje coincidiu, né? 2 casos aí, mais ou menos, de catalepsia, bem claro. Agora, nós estamos trabalhando aqui com toda a nosografia, nosologia e etc. Na terceira página, segunda linha da seção Elencologia, pode aprofundar o item a consciência títere na repartição pública. O que o funcionário público pode fazer para não ser consciência títere na repartição pública? Olha, tem que perguntar para os servidores, os grandes servidores, aqueles que dirigem os outros, para ver como é que eles fazem, porque a situação é a seguinte: a palavra que eles gostam de usar é servidor. Servidor, vocês sabem, é parente de serviçal. Serviçal é parente de mordomia, ou mordomo, e por aí vai. Então, o servidor é aquela pessoa que a gente paga para nos servir. O funcionário público, a rigor, é isso. Agora, existe o funcionário que são enxuga-gelo, você sabe o que é enxuga-gelo, acho que não precisa explicar. E existe o funcionário que é justo, que é honesto, que é tranquilo, que é bom, que é um grande servidor público. De modo que tem servidores de aparência e servidores reais. Isso tudo a gente tem que ver também, né, dentro do processo. Agora, gente, eu queria dizer para vocês
que Foz do Iguaçu já tem mestrado estrito em engenharia. Mestrado em engenharia do Sistema Dinâmico e Energético da UniOeste. Foi recomendado pela CAPES. Então, a proposta é do curso de mestrado pelo Centro de Engenharia e Ciências Exatas da UniOeste, campus de Foz do Iguaçu. É aqui. É o primeiro curso de mestrado estrito sensu em engenharia, desenvolvido por uma universidade em Foz do Iguaçu. Então, é uma vitória para a região e para a cidade nossa. Agora, o curso de mestrado, ele vai desenvolver atividade de ensino em áreas como sistemas elétricos de potência, geração distribuída e fontes renováveis de energia, sistemas térmicos, modelagem, análise e controle de sistemas elétricos, mecânicos e computacionais, robótica, dinâmica e controle de sistemas mecânicos, monitoramento de saúde estrutural, sistemas biomédicos. De modo, qualquer coisa, se vocês quiserem, é só procurar o Romeu Reginaldo. Olha lá, ele está ali, ó. É só falar com ele, que ele é o testa, que está lá em cima. Agora, outra coisa. Eu quero divulgar aqui para vocês uma grande promoção feita pela IAC, a International Academy of Consciousness, que é que eles me pediram aqui para falar sobre a chamada de trabalho do segundo Prêmio Global IAC para contribuição científica em Conscienciologia. Esse prêmio vai dar viagem, cursos e laboratórios para a pessoa. Agora, é o programa de 2010. A data limite para envio dos trabalhos é 30 de outubro de 2009, agora, no fim do mês. O Prêmio Global IAC para Contribuição Científica em Conscienciologia irá premiar pesquisadores, autores cujos trabalhos publicados trouxeram significativo avanço conceitual e experimental a qualquer das especialidades conscienciológicas, levando ao entendimento à criação de importantes conceitos. Estava na hora de mandar um desses verbetes novos, né, que eu talvez vou ganhar alguma coisa no tempo. Não é isso? Arranjar um verbete novo para participar. Agora, eu quero dizer para vocês o seguinte: ontem foi um sucesso a inauguração da sede da OIC. Tinham exatamente 450 pessoas que assinaram lá a presença. Foi um senhor acontecimento. Quem não foi, a mulher do padre, perdeu uma grande oportunidade. Certo? Foi impressionante o processo lá. Agora, hoje eu quero lembrar uma coisa para vocês, que é o problema do poste. Poste. Em espanhol, eu já escrevi isso em algum verbete por aí. Em espanhol, poste é o chamado autômato. É a mesma coisa, aquela pessoa que é um autômato. Então, veja, até um certo ponto, o processo do títere, a consciência títere, o boneco de ventríloco, é um poste. Então, é um autômato. Agora, existe também aquela pessoa que faz continência para poste. Então, é bom vocês pensarem nisso e manter o olho vivo para ver em que nível que vocês estão. Vocês, por acaso, têm relação com poste? São títeres ou faz continência para poste? Como é que nós estamos nessa situação aí? Então, é muito importante a gente raciocinar sobre esse aspecto. E lembrando que o processo do títere é importante pensar na questão do poste. Professor, até que ponto, aqui na página 6, na etimologia, na quarta linha, tem aqui o vocábulo títere, procede do idioma espanhol, títere, boneco que se faz mover. O que tem? Até que ponto, quando a consciência ela não trabalha aqueles trafares mais explícitos, ela, de uma certa maneira, acaba virando o boneco de ventrílogo? Não, mas o pior não é isso. É que a pessoa, ela pode ser títere, ela é boneco de assediador, no entanto, ela continua trabalhando, ela produz alguma coisa. Sim. Mas ela não dá tanto valor para a produção dela. Às vezes ela dá mais valor para a influência do assediador. Então, isso é que a gente tem que olhar mais. Então, há os títeres que são prolíficos, são construtivos, eles trabalham. Esses é que nós temos que limpar aqui na CCCI.
O senhor falou, a pessoa dá mais valor à influência do assediador. Sim, às vezes, em certos casos, é o que funciona mais. Por exemplo, na medicina, às vezes, eu também dou mais valor na cirurgia. Não adianta fazer uma prescrição ambulatorial. Às vezes tem que levar as últimas consequências. Outra coisa também, na questão da impactoterapia, é justamente o processo de última consequência. Não adianta ficar no enrola tudo, sabe? Sim. Isso aí tem vários nomes, né, para esse processo de tapiação. É o embromation, entendeu? A embromation não resolve. Então, na questão da evolução, às vezes, se a pessoa tem que resolver uma coisa que ficou mal parada no passado dela, o assediador vem para ver se faz isso. Isso, às vezes, é aquilo que a pessoa precisa. É o prioritário para ela desenrolar, para ela limpar, fazer o abertismo consciencial. Então, assediador é um remédio amargo, é uma cirurgia difícil. Mas, quem é que fica livre disso? Nesse caso, às vezes, é aquela última característica que a pessoa sabe que tem que mexer e está segurando, ela puxando. Vai empurrando com a barriga. Sim. Ela tem preguiça mental. E aquilo vai atrapalhar, deslanchar o resto. Faz a lei do menor esforço. Ela não... Entende? Uhum. Val. Eu queria ver em fatologia, eu queria que você me visse o contexto da ingenuidade evolutiva na terceira linha, e na quarta linha você põe a irresponsabilidade consciencial. Sim. O que tem a ver uma coisa com a outra? A ingenuidade evolutiva é aquela pessoa que banca o títere por inexperiência. Então, por exemplo, está cheio de títeres, às vezes, em certas famílias que têm mãe ou pai repressor. São títeres, porque não sabe se equiparar ou fazer uma rebelião positiva ou mostrar alguma coisa que pode melhorar ali. E na questão da irresponsabilidade consciencial, quase sempre é de quem mantém o boneco de ventríloco. Isso aí é uma responsabilidade consciencial que só piora a pessoa, a outra pessoa e com quem ela convive o tempo todo. Então, enfim, é uma razia negativa, piora todo o campo de vida da pessoa, o holopensene dela. Aquela autoridade, no caso, que o pai ou a mãe, um professor que deveria encaminhar, fazer aquela consciência despertar, um pai super repressor, e não faz. Isso tudo são dos mais perturbadores que tem na sociedade, porque piora às vezes. Uma pessoa repressora, assim, um pai ou uma mãe, às vezes tem 5 filhos e aquilo tudo sai xoxo, sem testosterona, sem estrogênio, sem autossuficiência, sem autoconfiança. E isso tudo repercute depois, durante a vida da pessoa. Sim. Custa sair. E outra coisa, não precisa de ter, no caso, processo sexual, nada disso. É apenas uma repressão do ponto de vista psicológico, de convívio, de atitude, de conduta, de comportamento. E isso é terrível, né? Entende? Sim. Ok, obrigada. Valdo, qualquer consciência que não é desperta, ela é uma consciência títere? Não. Eu acho que o títere é, de modo geral, uma ou outra pessoa que se submete, às vezes temporariamente, etc. Mas todo assediado, entende? Seja autoassediado ou heteroassediado, que no fim é a mesma coisa. Para a pessoa ter a heteroassedialidade, o assédio, ele tem que ter o autoassédio, ele tem que permitir que aquilo ocorra. Então, todo títere, ele permite que seja títere, ele quer ser o clown, ele quer ficar por baixo, ele quer ser o underdog, você está entendendo? Ele quer ficar, enfim, ele quer ser berne de cachorro. Sabe como é que é? Esse é o nome também que eles dão para isso. Agora, então, vamos entender bem. Quando a pessoa quer superar, a primeira coisa que ela vai fazer é acabar com o autoassédio. Porque o autoassédio é que permite isso. Entende? Entendi. É que eu fiquei pensando assim, se quem não é desperto sofre assédio... Sim, mas veja, você também tem que raciocinar uma coisa. Quando a gente fala que o ser humano desassediado permanente, total,
Nós queremos dizer que ele continua assediado, só que que ele não sofre o assédio, ele não padece com nada de assédio mais, ele supera aquilo. Porque é igualzinho você falar aqui, ó, né, nessa dimensão nossa, então, estou falando aqui, especificamente aqui. Você não pode falar com uma pessoa vive aqui sem oxigênio, não tem jeito. Se não tem oxigênio no ar, tem que arranjar uma cama, colocar no nariz dela, tem que colocar oxigênio. Agora, então, veja, a mesma coisa. Aqui nessa dimensão, ninguém vive sem assédio. Ninguém. Nem serenão. Esse me entende isso. Agora, quando nós falamos o desperto, ser desperto, é aquele que tem a desassediado permanente total. Por quê? Igual serenão, igual evoluciólogo, igual um teleguiado autocrítico, igual uma semiconsciência. Ele recebe o assédio, mas sai aqui e vai lá. Ele é refratário ao processo, mas ele recebe. E outra coisa, ele então começa a receber até mais assédio do que recebia antes, para poder fazer assistência aos assediadores. Você entendeu, então, a condição complexa dessa situação, entendi, paradoxal, Você difícil que tem? Me dar um exemplo assim, de uma consciência que ela não é desperta, mas não é uma consciência títere, por exemplo, uma coisa que esteja... É aquela pessoa que os assediadores têm medo de chegar perto dela. Por quê? Ela é mais assediadora do que eles. Então, esse é o dono da... vamos dizer assim, o almoxarifado de bonecos. Tem todos os bonecos com ele, ele domina, faz o que quer, tudo é dele, é ele mesmo. Entendeu? Então, esse é o mega assediador humano. Tem muita gente assim. Agora, ó, eu sempre falei, que é uma coisa que o povo tem muita dificuldade de entender, isso acontece muito com rapazes. Por exemplo, o rapaz aos 16 anos, que ele está sempre na dele, cria problema, etc. tal, e às vezes ele leva a mão assim no peito, a hora que está falando. Isso é um fator patognomônico, quer dizer, isso aí mostra um processo de semiologia, que a pessoa tem um assédio permanente, ela está possuída. E ele fica vampiro. Esse aqui é o verdadeiro vampiro, claro, técnico, prático, objetivo. Então, a pessoa, quando faz isso, é porque ela está chupando energia, ela está precisando de mais energia. E os assediadores tiram a energia através dela. Agora, o cardio chakra é a base disso. Entende? Então, a pessoa sente aquilo. Por quê? Está passando, está tirando. Entendeu? Ele é o vampiro. Então, é o chupador ambulante que tem por aí. Tem muito disso. É o sugador. Você está entendendo como é que é? Vampiro. Essas coisas tem. Agora, é mais fácil de ver, você ver. Se é um rapaz, mais ou menos 16 anos, é o que acontece menos raro, é o mais encontradiço, é aquele que põe a mão no peito, por causa do cardio chakra. E rapaz, você sabe, não devia de ser assim de modo algum, porque quem tem problema de cardio chakra não é homem, é mulher. É a ginossoma que tem problema de cardio chakra. O androssoma tem outros problemas, não esse. Entende? Então, isso tudo a gente tem que ver como é que é a vida e quais as reações das pessoas. Agora, nós temos que ajudar. Então, por exemplo, para você, às vezes, fazer um desassédio, você tem que encarar o assediador. Seja seu, seja dos outros, seja de algum lugar, seja de uma instituição, seja onde você esteja. Até de um objeto. Tem um objeto que vem com assediador. A tiracolo, faz parte do processo do objeto. Ele está imantado com aquelas energias, a pessoa segue. E aquele objeto, quase sempre ele vampiriza onde ele aparece, por isso que tem bagulhos energéticos. As joias, por exemplo, são verdadeiros aspiradores de energia das consciências. Através das joias chupam a energia da pessoa, porque joia é uma beleza. Vai aqui, fica em cima do coração da mulher o colar, todo bonito, todo mundo olhando. Então, a chupança, que eu vou te contar, não é fácil. E o povo não tem nem ideia disso. Matéria de joia. Professor, na página 7, na interaciologia, o senhor podia aprofundar sobre a interação culpabilidade-subjugabilidade.
Você está falando na Interação, culpabilidade. A interação é culpabilidade, subjugabilidade, é isso? Isso. O problema todo é o seguinte, uma pessoa que tem autoculpa e ela se subjuga, ela se deixa se subjugar, ela se rebaixa perante o assediador devido à autoculpa. A primeira coisa, a autoculpa é uma coisa que a gente tem que acabar indo imediatamente para repor aquilo que faltou, aquilo que a gente errou, ou aquele ônus que a gente está devendo, dar um jeito de consertar aquilo o mais depressa possível e cortar aquilo do pensamento. A autoculpa atrai o assediador. Agora, quase sempre é a pessoa que tem que localizar, identificar, dar o diagnóstico da autoculpa que ela tem. Porque a gente não sabe, ela que sofreu, ela que sabe, ela que viu. Entende? Então, o processo aí é sério. Isso aqui é a base do monte de casos de assédio. A interação, culpabilidade, subjugabilidade. Por quê? O assediador, ele vem justamente naquele menor local de resistência da pessoa. É o busilis, o locus minori resistência da pessoa. Está entendendo? Aquele weakest point, quer dizer, o ponto mais fraco que ela tem. Eles vão direto ali em cima, pontualmente, e mexem. Você está entendendo? Então, vem o processo da autoculpa e aquilo, então, transparece como desconforto e etc. tal, que é o assédio. Agora, quase sempre a pessoa tem que localizar. Às vezes, essa autoculpa não é dessa vida, não é desse corpo que a pessoa tem, é de uma vida anterior. E aquilo transparece hoje na hora que os assediadores chegam perto e vêm fazer a cobrança. São os credores do passado que a gente tem. Agora, a primeira coisa, tem que cortar todo tipo de pato pensênio, quer dizer, os pensênios patológicos que a pessoa tem sobre aquilo. Porque se a pessoa deixar, aquilo vai enredando, vai aumentando, volta, outra coisa. É necessário ver também se a pessoa goza com isso, se ela tem prazer com isso. Quer dizer, há casos que é o sádico assediador de um lado e o masoquista assediado do outro. Então, há algoz e vítima, e eles se sentem bem. E aquela pessoa precisa daquilo, ele se sente alimentado com aquilo. Como é essa alimentação? Porque no processo de autoculpabilidade, a pessoa se sente mal, ela não quer isso. Pois então, mas se alimenta pelo seguinte, se aquilo permanece aí um dia, 2, uma semana, um ano, mostra que a pessoa se sente alimentada. Há um masoquismo em cima disso. Porque quem manda no seu pensamento é você. Se você permanece segurando aquele pensamento negativo, quem está cuspindo para cima é você. Você está sabendo bem o que você está fazendo. Eu não posso pensar no seu lugar, eu não posso pensionizar no seu lugar. Agora, o pior da história, nem o assediador consegue pensionizar no lugar da pessoa, mas ele consegue se infiltrar. Ele toca naquela válvula sensível da pessoa que se desmonta. Entendeu? Agora, essa desmontagem, está entendendo? Essa desconstrução da pessoa tem que ser reconstruída por ela antes de mais nada. Nós ajudamos, o amparador ajuda, todo mundo ajuda. Os nossos processos, as técnicas todas que nós temos de desassédio ajudam demais. Mas antes de mais nada, tem que ver se a pessoa chegou a hora. Ela quer resolver o problema. Você sabe, tem muito doente, não estou dizendo só assediado, mas, por exemplo, pessoa mesmo patológica, doente mental, psicopata, que não quer tratar, ele acha que não é doente, ele nem acha que precisa ir para o hospital. Tem uns que você precisa usar até camisa de força, tem que dar uma injeção na pessoa. Então, isso tudo tem que ver. Mas uma coisa, na página 7, em tecnologia, estão as técnicas behavioristas, seriam behavioristas do comportamentalismo? As técnicas behavioristas. As técnicas behavioristas, elas são de imposição, algumas delas, não são os ideais, não. Tá. Eles fizeram isso, os americanos, porque o americano, eles usam a técnica que os nazistas também usavam. Ou seja, eles mecanizam as pessoas. Todo mundo é uma máquina lá. E todo mundo é uma máquina visando o dinheiro. Os nazistas eram uma máquina visando o domínio do nazismo.
Você está entendendo? Do Reich. Agora, os americanos, eles há muito tempo usam a máquina para o cifrão. Nós chamamos que é o processo lá de Washington, eu chamo de Brain Washington, que é a lavagem cerebral vinda de Washington. Ela é feita através dos judeus, pela grande mídia, e através de Hollywood também, que leva essas coisas todas. Então, há uma manifestação behaviorista, ou seja, de comportamento comportamental, da etologia dentro do processo, da conduta da pessoa, está entendendo? Mas manipulada. Então, por exemplo, veja só, houve essa crise, a crise é de Wall Street, aquilo é judeu que está lá atrás, o Pentágono está atrás disso aí. Eles falaram que melhoraram, mas as coisas estão caminhando tudo do mesmo jeito, eu não vejo que nada melhorou para limpar mesmo, tudo é paliativo, levaram no bico. Mas ainda não foi dado um antídoto para valer nada disso. Então a gente não sabe o que ainda vai acontecer ainda. O Brasil já está batendo palma, todo mundo feliz da vida, que já saiu do buraco. Ok, que seja aqui, mas é preciso abrir o olho com isso. Precisa ver o que vai ver, porque nos Estados Unidos eles não tomaram as providências que deviam. Então, aquela sujeirada de Wall Street vai acontecer tudo do mesmo jeito. Lá a pessoa rouba bilhões. Muitos vão para a cadeia, muitos não vão. Tem isso tudo. Depende da situação, o que é. Agora, vamos ver, eles já deram esse prêmio Nobel para o Obama para ver, é a última chance, última rácio. É o nec plus ultra que eles arranjaram para ver se incentivam o outro a tomar atitude. Mas a atitude ainda não está boa nisso. Então, vamos pensar só nessa condição geral que nós estamos vivendo. Professor, behavioristas, creio que se escreve com E, a primeira vogal. Como é que é? Ah, já falaram? Já falei isso. Já disse. Valdo, eu estava esses dias lendo uma poesia do Antologia dos Imortais, tá? Cujo título é Pênfigo, deve ser de Pênfigo Foliáceo, Fogo Selvagem, tá? Sim. E naquela poesia, o autor, que agora não estou lembrando o nome, ele coloca que aquelas pessoas que estavam sofrendo fogo selvagem poderiam ter sido inquisidoras no passado. Tem alguma lógica isso aí? Ou tem? Tem, sim. Tem, porque eu trabalhei muito com gente com fogo selvagem. E outra coisa, eu ajudei a fundar aquele Lago da Aparecida, lá em Uberaba. Aquilo nasceu com a gente. Eu já era acadêmico, na ocasião, era enfermeira, esse negócio todo. Foi assim que nós chegamos lá no Hospital do Pênfigo. O pênfigo foliáceo é o fogo selvagem. Agora, o fogo selvagem, eles até naquela ocasião achavam que era um processo de quem fica no meio do mato e pega o fogo selvagem, porque o negócio não era muito obscuro. Atualmente eu não estou atualizado para dizer como é que é. Uma das coisas que eles achavam que dava o fogo selvagem era a capivara, a carne da capivara. A capivara é o ratão do banhado, é um rato maior que os outros, mas é rato. A maioria dos ratos transmite doença. Agora, a carne da capivara, em matéria de paladar, lá no interior era considerada, por exemplo, em Goiás, em Minas, na década de 30, a melhor carne que havia, a carne da capivara, entende? É como se ela já viesse macia, acertada, arrumadinha, só filé mignon. Então, isso é um problema. Agora, a maioria que você vai ver, quem arranjou o fogo selvagem, quem, entende, chegou a ter contágio, viu as coisas, estava em algum processo do agreste, você está entendendo? Dentro do problema silvestre, alguma coisa de mato. Atualmente eu não sei bem o que é. Mas, estudando as personalidades do fogo selvagem, você via que tinha problemas. E tinha gente que tinha retrocognição das coisas. Isso eu vi. Agora, o fogo selvagem é o seguinte, ele é terrível, porque por ele mesmo, às vezes, dá mau cheiro, se não limpar bem. E mesmo com os remédios que você tem, óxido de zinco, aquelas coisas todas que se usam, ele ainda continua com mau cheiro. E outra coisa, o negócio dá na pele. A pele, você sabe que é a superfície que demonstra tudo do problema da energia. Tudo que você mexer lá dentro vem para a pele. Então, ela é a tradutora dos processos alterados de energia. Então, uma das outras coisas também que a gente aprendeu em matéria de fogo selvagem, penfoliáceo, é o seguinte: quando havia qualquer comoção popular na cidade de Uberaba,
Você podia ir lá, porque de manhã todos os doentes tinham piorado. A hora que eles ficassem sabendo de alguma coisa. Então, tem que arranjar um ambiente, muito equilíbrio, muita tranquilidade, toda irritação, tudo que faz marola, mesmo a marolinha do Lula já cria fogo selvagem. Você está entendendo? Piora a crise dele, por causa do negócio da pele. A emoção, o caso chakra, milhões de coisas, a energia, faz aquilo, piora o processo. Atualmente eu não sei como é que estão os tratamentos disso. Eu até que se tivesse lá mais tempo, uma das coisas que eu queria ver como é que era, seria ver o fogo selvagem. Professor, então, posso falar um pouquinho sobre Sim. isso, né? Que é a minha experiência. Então, tanto o pênfigo foliáceo quanto pênfigoide bolhoso, enfim, todos os pênfigos, as pesquisas mostram que é uma doença genética, com fundo genético e autoimune. Se a gente pensar, mais de 90% das doenças dermatológicas não tem uma causa específica e estão relacionadas com fundo genético. Só tem uma coisa, se ela é genética, como é que em alguns aparece e outros não? É aí que entra o processo do agreste da natureza. É isso que daí eu acho que tem alguma coisa também a ver com as vidas passadas. Mas é lógico, mas é baseado nessa suposição aí, que eles acham que esse negócio é muito obscuro ainda. Você sabe, dermatologia, depois da psiquiatria, é a especialidade mais obscura da medicina, que ninguém sabe nada, ou que sabe muito pouco. Isso. Primeiro a psiquiatria, segunda a dermatologia. Todo mundo sabe disso. Agora, o que é que se passa nessa história? Foi baseado no processo da paragenética e o problema da genética dentro da árvore genealógica, que a gente viu pessoas que tinham retrocognições que tinham relação com inquisição, com perseguição, guerra e outras coisas mais. Entende? Agora, que é impressionante certos casos, que parece que a pessoa passou e foi salva de um incêndio. Você viu gente assim? Vi, são pessoas, elas são tratadas, lá em Curitiba a gente mandava para o setor de queimados. Agora, outra coisa também que eu quero te dizer, infelizmente, na medicina, aquilo que eu estou falando dos Estados Unidos, em matéria de dinheiro, existem as doenças que recebem mais pesquisa porque atinge os ricos. Isso. E existem as doenças que recebem menos pesquisa porque só atinge os despossuídos. O fogo selvagem quase sempre ele atinge mais despossuídos. Exatamente. Então, é mais uma prova também que o negócio é da sujeira, do interior, do agreste, da zona rural, do contato com a natureza de qualquer maneira, na sujeira. Você principalmente porque no Brasil é na região centro-oeste, que é principal. É onde tem. É onde tem. É lá que tem o tipo do agreste, o tipo que nós temos lá, que é o cerrado. Cerrado permite isso. Mas agora veja, é o mesmo cerrado que tem a mama cadela, que é uma fruta fantástica, uma borrachinha que você come, que é o máximo aquilo. Os chicletes, para mim, foi inspirado na mama cadela. Porque a mama cadela é muito melhor que qualquer tipo de chiclete que eu fizer por aí fora. Agora, eu acho que tem influência mesmo de vidas passadas, essas doenças, e a gente está tratando com corticoide em altas doses. Então, o corticoide por si só já atualmente ainda é isso? Ainda é. Eles usavam muito óxido de zinco, aquelas coisas todas. A gente usa altas doses de corticoide. Outra coisa, tem que lavar muito, não é isso? Faz curativo igual de grande queimado. Porque é um grande queimado, é isso que acontece. Agora, o que é duro é que é o grande queimado, mas não adianta fazer o que você faz em queimadura. E a gente chegava, colocava aquilo que melhorava a queimadura, não adianta nada. Não adianta, não melhora. Outra coisa, não adianta estar fazendo também transplante. Pega daqui, põe para cá. Não adianta também, porque faz bolha em outro lugar. Fazer enxerto, nada disso. A situação é precária. Por isso que precisa de muito tratamento. Agora, é uma pena. Por exemplo, câncer. Câncer tem muito tratamento porque pega rico e pobre. Agora, fogo selvagem, não. Outra coisa, a própria doença de Chagas. Não pega muito rico, é só mais pobre. Então, até hoje ainda tem problema com doença de Chagas, que é a cardiopatia chagásica congestiva. O negócio não é fácil. Então, esse negócio de dinheiro e pesquisa médica, ainda, né? Nós vivemos no capitalismo selvagem. Professor, dentro desse processo do assédio, eu queria entender como isso funciona. O senhor mencionou agora há pouco que, às vezes,
aparece mais assédio, porque a pessoa tem mais possibilidade de trabalhar. Outras vezes é o próprio amparador que traz aquela consciência, independente da TENEPS, no dia a dia. Como é que funciona o autoassédio e o fato do amparador estar trazendo e aproximando aquela consciência na sua psicosfera? Depende da circunstância, do que é, quais as reações que as consciências têm. O que você quer saber disso? É o óbvio. É porque o senhor mencionou agora há pouco, né, quando o senhor estava respondendo, que aos poucos a pessoa vai tendo mais capacidade de assistir mais gente. A primeira coisa é ela. Não adianta ter 50 amparadores se a pessoa não quer melhorar. A vítima. Entendeu? A pessoa tem que fazer, a reação tem que ser dela em primeiro lugar. Agora, tem que ser uma reação de definição, de determinação. Uma pessoa que mostra que quer. Nós temos que lembrar, a maior força que uma pessoa tem é a vontade. A vontade é o maior poder que uma pessoa tem. Então, se ela tem uma vontade frágil, porque ela quer, ela não pode culpar ninguém. Ela está entregue às próprias baratas que ela criou. Você está entendendo? Então, ela tem que fazer força. Em primeiro lugar, é isso. A gente tem que ajudar todo tipo de pessoa. Mas tem pessoa, por exemplo, que não quer ser ajudada. Como já existe mais de 6 bilhões e meio milhão de pessoas, então a gente tem que enfrentar aquelas que queiram ser ajudadas. Entende? Porque o resto, esperar quando é que elas se manifestam alguma vontade de renovação. A renovação é a reciclagem, é a terapia, é a melhoria. E isso, como é que fica? Quanta gente que você conhece que está escrevendo na água, dando rasteira no vento. Rasteira no vento. Não adianta nada isso. Tem que procurar o prioritário, aquilo que interessa, e se enfrentar. Então, o termo dos mais difíceis que tem é o verbo encarar. Sim. A pessoa encarar a si mesma. É aquilo que eu falo. Que uma vez eu cheguei no estudo e falei assim, eu vou trazer um espelho e dar para cada um aqui. Para cada um se encarar no espelho. A primeira coisa que a pessoa precisava era ver isso. Sim. Isso é mais importante que o conscienciograma. Primeira coisa, você quer entender quem é você? Na sua casa tem espelho? Você sabe que tem gente que não tem espelho em casa, que ela tem medo de se enfrentar. Toda hora que olha para si, ela tem medo. E outra coisa, a assediadora se faz de tal maneira que ela chega no espelho e ela começa a ver a transfiguração dela. Tudo feito pelos assediadores. Essas coisas todas tem. De modo que é necessário a gente ser, antes de mais nada, glasnost, quer dizer, autenticidade, ser autêntico, ser fidedigno, ter, na verdade, uma, vamos dizer, sinceridade real. Senão não vai. Se há sinceridade, todo mundo começa a melhorar. Ok. Valdo, partindo dessa questão que o Ivo trouxe, de ter uma correspondência entre a doença e a questão da Inquisição, que princípio que regula isso? O princípio que regula é o psicossoma da pessoa. Quem perde o psicossoma, lógico, é só o serenão quando entra na moksha, ele vira consciência livre. O mais, todo mundo tem psicossoma. E a paragenética, ela vamos dizer, mantida a maior parte do tempo pelo psicossoma. O psicossoma é o corpo, o paracorpo dos desejos. Agora, ele se manifesta através da energia, que é o energossoma que a pessoa tem, cada vida ela vai ter mais, mas aquele acúmulo, o energossoma nada mais é do que aquele quinhão de energia que a pessoa tem para movimentar o seu holossoma a partir do corpo humano. Mas, por exemplo, nesse caso, eram vítimas da Inquisição que foram queimadas, aí seria isso que você está falando, ou foram inquisidores que queimaram? Não, é inquisidor que mexeu naquilo, que é o processo da reversão, há uma domesticação mútua. Só com a aproximação daquelas pessoas que estão perseguindo a pessoa, ele já pega aquilo que ela teve. Aquilo então começa. Então, mas enfim, raciocina só em termos de óleo pensando que você vai entender. Quem está no óleo pensando da Inquisição? Você foi lá um inquisidor ou foi uma vítima?
Se você foi uma vítima que virou perseguidor, aquele inquisidor não vai ficar sem você. Alguma vida ou algumas vidas próximas, vocês vão estar um com o outro. Tom e Jerry. Estão ali. Então, veja, o que um tem passa para o outro. Há uma assimilação. Então, A chamada assimilação simpática da antipatia, que é o que eu falo, que é energia antipática. sim. Então, a gente pode dizer que é até mais do que o processo da paragenética, nesse caso, né? Como você falou, a redenção pela aproximação. Mas é a paragenética, porque a paragenética da pessoa é que transmite a hora que ela pega a genética. Sim, sim. Agora, veja, os afins se atraem. Se entrou naquela genética, é porque já tem gente da Inquisição antes e vem gente depois. Então, tem famílias só de inquisidores. Você entendeu ou não? Eu já vi isso tudo no interior lá, a situação toda, nós fazíamos pesquisa para ver. Aqui só... Na época que eu estudei os casos dos epiléticos, eu vi muito disso aí. Então, quer dizer, pelo que você está falando, pelo que eu estou entendendo, esse princípio da paragenética, ela entra numa segunda etapa, sendo esse da afinidade... Há uma reflexão daquilo vinda diretamente da baratosfera. Seria um meio de... Aqui, diretamente da baratosfera. Então, a primeira coisa que você pode perguntar para as pessoas, de modo geral, é o seguinte: a sua paragenética, ela tem inspiração baratrosférica ou vem diretamente da Comunex mais elevada? Made in baratrosfera. Made in baratrosfera. Entendendo como é que é? Agora, Valdo, então, a gente pode dizer que outros tipos de doenças também teriam correspondências... Centenas. Agora, lembre-se, doença é um desequilíbrio de energia. Esse desequilíbrio de energia, para a maioria da humanidade hoje ainda, é baseado no psicossoma. Mas a manifestação é feita através da energia, que se traduz naquilo que a gente chama de afecção, transtorno, doença, mazela, enfermidade. Tá? Essa é a situação que está aí. Agora, no universo existe você como consciência e existe energia. Mas a maioria ainda não sabe mexer na energia. Então, a energia imanente, ela é, vamos dizer, totalmente negativa ou negativada pela pessoa que usa. Entende? Então, a energia consciencial aparece prejudicando a própria pessoa e os outros. E é o que a gente vê mais por aí. A maior demonstração disso é o processo da guerra. Por isso que eu falo, na Segunda Guerra Mundial. Uma coisa impressionante você pensar, em pleno século XX teve uma guerra, daí a alguns anos tem outra. Tudo do mesmo jeito. Ninguém entendeu nada. Agora, nós estamos vendo aí, aconteceu o nazismo, vem os neonazistas. Agora, nós estamos vendo aqui na América Latina, vem o Chaves querendo imitar um cara que está há 50 anos com uma ditadura em Cuba. Veja bem, e tem gente batendo palma para esses Chagas. Como é que é possível? Então, veja, as conservas estão chegando. Como é que fica? Agora, por exemplo, os nazistas que fizeram as câmaras de gás com judeus, possivelmente, então, dentro desse princípio, vai ter uma repercussão disso com doenças relacionadas a isso. Tem coisa... dentro dessa linha. Escuta, olha essa gripe, eu não quis falar isso aqui nos dias, mas agora já passou, a gente pode falar. Essa gripe H1N1, qual foi o ponto mais frágil? Ali, ó, da área dele, ó. Pneumologia, processo é pneumonia, estava pegando. Agora veja, eu falei já mais ou menos em 1947, lá nas sessões, que não eram musicais, mas do círculo de estudos, eu falei assim, vocês podem preparar que nós vamos ter muita gente com doença de pulmão daqui para frente, por causa das câmaras de gás. Quando foi a gente começou a ver? Eu comecei a saber das coisas das câmaras de gás mais seriamente, na mesma época eu fiquei sabendo dos discos voadores, 1947. É o fufrai, aqueles negócios todos, tem a fru que havia dos dissuadores que eles começaram a falar. Foi por isso que eu fiz até um relatório
que tinha 150 itens, e dei para um professor que levou para os Estados Unidos, e nunca mais eles me deram cópia nem nada. E tudo foi pelas notícias que apareceram até 1950, de 47 a 50, sobre esses assuntos. Agora, eu falava baseado nos processos das câmaras de gás. Outra coisa, as câmaras de gás, elas pioraram os pitres. O que é o pitre? Pitre é o processo da Primeira Guerra que eles usaram gás para matar os outros. Vocês estão entendendo? Eles aperfeiçoaram. Agora, os nazistas aproveitaram os negócios que foram feitos até contra eles, das trincheiras, aquele negócio todo, para fazer as câmaras de gás de Auschwitz e de todos os outros lugares. Agora, da Primeira para a Segunda Guerra. É tanto que o processo do gás, depois eles quiseram regular esse negócio de guerra, que ninguém podia usar mais gás. Agora veja, uma das maiores piadas da humanidade é querer regular a guerra. Não, nós vamos estabelecer o regimento da guerra. Ninguém pode matar o outro. Nunca falaram isso. Outra coisa, nunca fizeram, por exemplo, um monumento à vítima desconhecida. Vocês já viram? Eu falo isso desde essa época, 1950. Eu já escrevi sobre isso. Soldado desconhecido tem, mas a vítima desconhecida que o soldado matou, aquela criancinha que não tinha nada, nem está sabendo, às vezes estava até brincando com a arma de brinquedo. Está entendendo? Isso é ironia da vida moderna. Valdo. É um negócio terrível pensar nisso. Mas uma dúvida, então, porque na verdade tem, na verdade, a questão do H1N1, mas já tem uma série de doenças, a gripe aviária. Mas essa né? aqui, mas essa é um prato cheio. Vamos e venhamos. Mas dá pra essa pegou logo em outra coisa. Na hora que apareceu, eu tinha falado aqui. Eu dei uma dica. Assim, o processo é pneumonia. Cuidado com os pulmões. Ainda brinquei aqui falando em pulmões. A minha pergunta é se dá para a gente entender esse processo que você está falando, as outras, tipo a não, gripe muita aviária, coisa, mas agora tem não? umas que são mais específicas, aparecem mais. São óbvias. Não, mas esse processo das câmaras Pois de gás... mas veja, isso tudo são coisas do passado para o presente, dos grupos de pessoas, são óbvias. Essa aí, por exemplo, não tem jeito de fugir. Agora, veja, o povo às vezes não gosta que fala isso, não é politicamente correto estar falando nesse processo, mas nós temos que explicar isso aqui, nós não podemos fugir disso. Agora, você começa a falar na questão do processo de grupo karma, tem problema e que pega o não politicamente correto, é inevitável, tem que falar. O que vai fazer? Tá. Agora, pensa em outras doenças, você vai ver que tem tudo por aí. Volto. Agora, outra coisa. Existem sutilezas patológicas nisso horríveis. Por exemplo, se esse povo todo que mexeu nessas câmaras de gás estão tudo renascendo, eles vão criar um holopensene que vão, eles mesmos naturalmente, pelas energias que eles têm, vai mexer com tudo que diz respeito ao processo de pulmões. Sim. Você entende? A própria pessoa, a presença dela, a atmosfera que ela cria, o holopensene dela, ela está predisposta àquilo. Agora veja, aí você tem a vítima e tem o algoz. Você entendeu? Entendo. Então, isso tem a ver com o aumento, então, por exemplo... a primeira coisa, por exemplo, uma outra coisa que pode olhar, os judeus quase sempre ressomam dentro do processo consanguíneo, isso faz 5 milênios. Então é bom ver, isso eu já falei há muito tempo, depois da guerra, vai aparecer muito judeu com problema pulmonar. Que soma genética com a paragenética nesse caso, né? Reforçou. Será que a questão da alergia, do aumento do número de alergia pulmonar, recentemente tem a ver com isso também? Não, outra coisa. Tu conhece essa questão? A hora que eles começaram a falar que a asma tinha aumentado, mas é lógico. Isso vem de Auschwitz. Faz anos que eu já falei isso. Agora. Entende? Agora veja, asma. Sim. Presta atenção, asma. Agora, Valdo, dentro desse contexto, numa lógica de proex, muito desses ex-nazistas que possam entrar numa linha de proex, vão trabalhar com a pneumologia, né? Não estão colocando o Marcos ali, setor
Eu vou fazer o que eu consigo. Muitos desses ex-nazistas vão trabalhar, né? Mas agora, tem lógica. Existe uma outra coisa que é bom a gente falar aqui, que você ainda não viu ainda o alcance. O negócio é mais embaixo e dentro da cosmovisão a coisa é maior. Efeito estufa, chefe. O que é efeito estufa? Não é um processo CO2, aéreo. Sim. Tudo que diz respeito. Outra coisa, por que a Terra está mais poluída? Outra coisa, não estão reclamando até das vacas, coitadas, só porque elas soltam o gás? Sim, sim. Isso é um negócio terrível. Elas não têm nada a ver com isso, elas não estiveram nos campos de concentração. Agora, já arranjaram a desculpa para colocar as vacas como culpadas. Não tem nada a ver com isso, é a pobre coitada. Então, agora, presta atenção e pensa nisso. Faz uma conotação que você vai ter uma visão maior, a cosvisão do assunto. Olha bem, efeito estufa, poluição geral, olha esses caras que estão contra o protocolo de Kyoto, olha a turma, olha aí os verbetes que eu já escrevi falando de anti-ecologia. Fala essas coisas todas, indiretamente está tudo ali. Tem tudo isso escrito. Então, a coisa mais séria que nós temos nessa dimensão é o oxigênio. Oxigênio é um processo de gás. Então ninguém pode estar rindo de gás, não. Nós somos feitos de gás, vivemos pelo gás. Não interessa se ele é mal cheiroso ou não, etc. Tal, mas o processo é gás. Então agora vamos entender isso. E é o gás que mantém a vida. Agora, eles mexeram justamente aonde não deviam. Isso aí, para consertar, nós vamos precisar de quantos séculos? Quanta coisa que não vai ter? Mas então, Valdo, dentro dessa pergunta, teria lógica isso? Quer dizer, muitos vão entrar numa linha de atuação trabalhando com essa questão de ajudar a fazer assistência a problemas de pulmão, pulmonares e tal? Isso aí é inevitável, não tem jeito. Para a questão de proexis, né? Vocês viram que uma das coisas, quando eu analisei aqui a cidade de Vilcabamba e comparei com Foz, que eu falei sobre o processo da poluição ambiental, com os negócios todos, como é que era, e que aqui, por exemplo, aqui praticamente o ano inteiro é zero partículas, só tem quando eles colocam detergente e os tóxicos aí, com processo de soja aí dentro da cidade. Mas o mar não tem, porque o negócio é mais puro. Agora, como é que fica? Hoje em dia, o próprio ar já dos polos já está alterado, eles já estão falando no processo aéreo lá. Vocês sabem que os ursos polares já tem uma porção que já está em extinção, né? Situação precária. Agora lá é porque está diminuindo o gelo mesmo, a coisa está esquentando. Enfim, é um processo de esquentamento. Agora, antigamente, a maior doença que havia, DST, chamava esquentamento. Você sabia, não? Sim. Alguém aí sabe disso, da época, como é que era? Entendeu? A epidemia da tuberculose, que tinha muito no século passado, será que também tem correlação com esse movimento? Tem. Muita coisa tem, mas é que a tuberculose já arranjaram a saída. Sim. Que pega os ricos. É muito tuberculoso que morreu. Lembre-se do Chopin? É muita gente granfina, talentosa, de alta expressão, que morreu com tuberculose. Hoje o negócio é sério. Agora, a tuberculose não é coisa. É o problema da poluição, você sabe. A tuberculose pega no ar, é aqui, é convivendo com a pessoa. Isso é um perigo. Mas hoje já tem muito combate mais direto para a tuberculose. Mas agora, e outra coisa, tem aqueles 2 remédios lá que você usa, o negócio daqui e da boca, aquilo ali é terrível. Tudo já são armas poderosíssimas, muito sérias, não é isso? Os cortes. Tudo é corte. Né? O corte corta. Né? É o corte corta. Então, é o corticoide. Vocês estão entendendo? É o corticoide. Então, vale a pena. Né? Ele corta. O corticoide corta. Valdo, entende? Aqui, Valdo. Na hora que você faz a correlação entre Inquisição e quem manifesta o pênfigo agora nessa existência, isso acontece mais entre aqueles que
estão no processo de autoculpa por ter participado do processo, estão querendo reverter, não, ou é pelo fato tudo é de já porque ter tem assediador passado? no meio. Tendo assediador, tem assediado. Certo, então tem os dois sempre. Mas eu estou Agora, falando tem daqueles que estão também querendo que reverter. a Inquisição que inspirou os campos de concentração. Sei. E a tortura dos campos de concentração, tudo foi a Inquisição. Não, mas o que eu estou querendo saber é o seguinte, se a pessoa que está manifestando a doença, por exemplo, o pênfigo ou qualquer outra doença que é relacionada ao que ela fez numa existência, isso vai afetar mais aquela pessoa que está querendo reverter o processo, que está querendo recompor o que ela fez de errado e limpar o que ela fez de errado, ou pelo simples fato dela ter participado de um processo, aquilo já predispõe a outro? Ela não predispõe a outro, não. Mas, às vezes, existe o processo do estoicismo, do autossacrifício e da abnegação. A pessoa entra lá para ficar igual aos outros, para poder trabalhar melhor. É aquilo que o Chico Xavier falava, dentro dos processos dele, às vezes parecia ter sinceridade. Eu, se fosse para escolher, para mim morrer, para mim ter uma doença boa, eu quero ser morfético. Ele falava que é a lepra, que é a ancenise, que assim eu vou poder trabalhar com os ancenianos lá dentro. Ele sempre falava isso, que essa aí é uma das piores que tem, que é o negócio do nosso amigo lá de Lambadé, aquele negócio lá da África, entende? Que foi trabalhar nesse sentido. Agora veja, muitos desses que foram trabalhar morreram disso. Olha o nosso amigo do Espírito Santo, que trabalhava lá com sapos e o Dendrata acabou com ele. Você está entendendo? Olha a nossa amiga lá, a grande, célebre cientista francesa, que pegou a radioatividade. Né? Aquela madame que ri mais do que os outros. Então vamos entender mais a situação. Estudo tem uma relação nisso. Agora, o que a gente vê também são os Burraldo, Burrildo e Burroide. Por exemplo, aquele caso do homem da pedra amarela, que eu já contei aqui, isso aconteceu não faz muito tempo, que ele estava lá na fazenda e descobriu uma pedra e ficou apaixonado por ela, porque era lindérrima, e trouxe para ornamentar a mesa dele e deixou aquela pedra. 3 ou 4 meses depois eu estava com câncer, porque a pedra tinha radioatividade, ele não examinou. O problema do Césio 187 lá em Goiânia, em parte foi isso. Coisa. Então, esses burros é que tem que ser evitado. Então, é necessário haver mais clareamento, entendeu? Especificação, esclarecimento, clarificar os assuntos através de mais estudo, debate, igual esse que nós estamos falando aqui, explicando que essas coisas existem. Esse caso, por exemplo, da pedra, eu considero isso das piores coisas, porque o cara era cientista. Ele estava fazendo pesquisa. Agora, como é que aqui ele não desconfiou de uma coisa dessa, uma coisa tão óbvia dessa? Mas agora é duro, né? Eu também não posso estar falando, ó, o meu negócio com a lâmpada, não me deu câncer aqui. E olha que eu estou mexendo com isso esses anos todos, mas como é que eu ia saber que eu já estava carregado, que já tinha chegado naquele ponto? Porque a maioria de vocês, por exemplo, vocês estão debaixo do sol, nem estão pensando. Ninguém sabe o dia que o melanoma vai estourar. Quem é que vai saber aí o dia que houve acumulação X para aquele corpo daquela pessoa? O meu chegou meu dia. Você está entendendo como é que é? E olha, você me conhece. Quantos anos que eu evito o processo, só as coisas aqui? Desde que eu te conheço. Pois então. Agora, não adianta. A hora que chega o nível de acumulação, como é que fica? Uma outra coisa estranha. Isso aí agora é bom eu lembrar também para você. Por exemplo, na época do EM, que apareceram lá a mulher e o filho, que eu tive mais contato para ver, eles tinham passado numa espécie de explosão, que tudo indica que era tipo atômica, mas natural, do próprio planeta lá, sei lá o que aconteceu, onde eles estavam, que o psicossoma deles estava alterado. Está entendendo? Sim. E eles não conseguiam manter. É igualzinho aquilo que eu falo de mutante, que eles não conseguem manter a forma. Então ficava aquela amebona. Você sabia que era mulher, porque de vez em quando aparecia mulher no meio da ameba. Sabia que era um rapaz lá que parecia ter, no meu caso,
comparando aqui com as coisas, nossa, tinha mais ou menos 16 anos, que de vez em quando aparecia aquilo. Mas o negócio era aquele negócio crestado, tudo queimado, o carvãozão. Nem sempre era preto, às vezes era mais vermelho. Vermelho para escuro. Você está entendendo como é que é? Uma coisa estranha. Então eu digo para você, há um processo também de explosão nessa história que entra no problema também geral da gente, essa coisa toda. Esse foi o motivo que eu não quis ir a Hiroshima e Nagasaki, no Japão, quando eles me convidaram. Tinha viagem lá, eles mesmos estavam pagando, um monte de coisa que eu podia ir, e eu queria até fazer pesquisa. O enumerador falou assim, não vai não. Porque a gente não sabe o nível de processo de radioatividade. Você tem que lembrar que eu comecei a mexer com raio-x, eu era adolescente. Sim. Comecei a trabalhar como radiologista. Valdo, lá em Chernobyl, quando teve o acidente, você chegou a ter umas experiências, tentar ver as coisas todas lá, né? Foi. O negócio é sério, isso tudo aí. Se você olhar também, porque você tem que lembrar, fogo selvagem, queimadura, explosão, sim, tá assim, tudo é a mesma coisa. Agora, Valdo, uma outra pergunta. Outro dia eu estava vendo aquele verbete desperteis, há poucos dias atrás. Na questionologia, você coloca uma pergunta sobre a hipnopompia, né, para a pessoa questionar a hipnopompia. Eu percebo que, por exemplo, quando eu estou mais homeostático, minha hipnopompia é de um jeito. Quando eu estou menos homeostático, minha hipnopompia é de outro jeito. Qual é? Sim, mas aí é por causa dos pesadelos. Eu queria saber o seguinte, quais são as... Ela mostra o fim de pesadelo que você tem se ela é negativa. E ela mostra o lado bom se você teve contato com consciência positivo. Isso. Agora, em relação, por exemplo, tem tempo de hipnopompia, se você volta? Quais são as dicas para uma autoanamnese? Aqui que eu estava falando. Para uma autoanamnese, como é que... Por causa disso que eu estava falando, a catalepsia. Catalepsia. Tem cara que vem para o corpo, ele às vezes teve até projeção, tem tudo isso, e fica 1 hora, 2, 3 horas cataléptico, e não pode nem, ele não consegue mexer. Então, ele entra como se fosse no estado de coma. Isso é catalepsia pura. Agora, veja, há casos desses que eu falava com o povo, não, ó, o que você deve fazer é o seguinte, até hoje, ainda falo, depende da situação, como é que é, a gente tem que examinar aquele caso de perto e ver certas nuances que eu tenho. Mas certos desses eu falava assim, ó, nessa hora que você fica lá sem nada, é para você resolver seu problema máximo. Faz um canhenho aí, coloca no laptop, quais são os problemas seus. O mais sério, o menos sério. O que você quer resolver? Seja de pesquisa, seja da sua vida, seja um processo emocional, seja um problema de convivência. Coloca lá. E na hora que você entrar na catalepsia, você só vai pensar naquilo. Agora, é lógico que a pessoa tem que pensar nisso insistentemente, porque senão ela não grava na hora que está lá. Uma das coisas mais difíceis que nós temos é enfrentar o onirismo. E tanto a hipnagogia quanto a hipnopompia tem relação com o processo do onirismo. Agora, por exemplo, por isso que a gente fala, vê se usa aquela técnica que a própria parapsicologia admite. Eu estou dormindo ou eu estou acordado? Você sempre perguntar para você. Sim. Agora, veja, eu desafio vocês, se vocês nunca fizeram isso, na hora que você está sonhando, vê se você pensa isso. A coisa mais difícil, lá você não está pensando, o sonho toma conta de você. Sim. Você não tem liberdade de pensar por si. Entendeu como é que é o onirismo? Então, isso é um problemão. Agora, o ideal seria isso. Eu estou dormindo ou estou acordado? Não. O meu corpo está dormindo. Eu estou acordado aqui. Então, vamos entender. Não posso mexer no meu corpo. Então, eu quero resolver aquele problema com a Aninha. Aquele caso que está, faz 20 anos que eu não resolvo. Quais as ideias que eu tenho? Que aí, a pessoa vai ter expansão da consciência, quase sempre. Ela vai pensar melhor. Ela vai pegar alguns neocons. Entendeu como é que é? Isso pode ajudar. Então, o negócio todo é tirar partido das circunstâncias, sejam elas patológicas, sejam elas sadias, sejam elas mais ou menos, não interessa. É tirar partido, proveito
do ambiente, do holopensene, do contexto que nós estamos vivenciando. Isso é importante. Agora, eu estou com 5 perguntas aqui. Evoluir é uma palavra viva para mim. Sou cuidadora de familiar idoso e não tenho como dividir essa atividade. Então, sou autodidata na Conscienciologia, tenho seus livros, assisto às tertúlias, sou tenepsista, eu nunca vi falar nessa moça, e a interassistencialidade faz parte da minha vida. Faço o que posso. Sinto necessidade de melhorar meu nível de parapsiquismo. O que o professor sugere como método de estudo nesta área? Eu sugiro o seguinte: trabalhe no seu holopensene de cuidadora, mexa mais com as energias e procure ter mais autoconsciencialidade disso. Arranje um laptop e coloca perto do paciente que você cuida. Qualquer coisa que você tenha ideia, vai lá e escreve no laptop. Isso aí é que é o registro melhor que você faz. Não deixa para depois, porque senão a coisa passa. Com isso, você vai fazer a evocação dos amparadores para melhorar o processo. E a pessoa quer acertar, o pensamento é positivo, ela quer evoluir, quer melhorar mais, isso é muito importante. O que é bacana é isso que ele escreveu. Evoluir é uma palavra viva para mim. Muito bom. Olha, que seja cada vez mais viva. Quanto mais viva seja, mais vivória você vai ficar, não é isso? Segue algumas sugestões para sinonimologia. Escuta essa então. Fã, cabo eleitoral, coroinha, papa-passe, bobo da corte e consciência simbiótica. Vou falar de novo. Fã, cabo eleitoral, coroinha, papa-passe, bobo da corte e consciência simbiótica. Você sabe que aqui quem está falando é o rei da criatividade. Sabe quem é, né? Quem é que é o rei da criatividade? Michel Chad. Vocês sabem quem é o Chad, né? Todo mundo aí conhece ele. Alguém que se deixa manipular conscientemente porque compreendeu que não há como evitar a interdependência, poderia ser chamado de consciência títere por opção. Isso existe? Essa postura é sempre nosográfica? Olha, interdependência natural, isso faz parte da vida humana. Mas uma pessoa que ela se deixa levar pelo assunto se chama síndrome do canguru. Isso é uma patologia, está errado. Então, todo títere que se deixa levar num processo desse, ele é patológico. Não tem nada de títere por opção, não. A vovozinha, eu devia te falar que é títere por covardia, aí seria melhor. Porque por covardia é uma coisa muito boa, porque o porco-dia, por covardia, porco. Você está entendendo? E opção seria auto-omissão. A pessoa está se omitindo com ela mesma. É auto-omissão. Auto-omissão nós já trouxemos o verbete, já. Gostaria de saber se o senhor está percebendo alguma repercussão extrafísica pelo fato de estar acontecendo o primeiro encontro da paz no campo do IPC em Saquarema, no Rio de Janeiro. Aqui choveu muito por 3 dias e hoje o tempo está bom com sol. Tive a impressão de que foi uma tremenda enxaguada. Será que estou enganada? O senhor tem alguma coisa a comentar? Olha, viva a paz. Vamos aí. Agora, a hora que ela falou isso, eu recebi um banho de energia aqui. O Laboratório da Paz lá tem muita assistência. Eu acompanhei isso desde os primeiros desenhos, sabe? Viva a paz. Homo sapiens pacífico, está aqui. Uma consciência cometida pelo mal de Alzheimer necessariamente tem danos do paracélio? Olha, está difícil falar que não tem, né? Não tem jeito. Vocês vêem alguma saída? Algum colega meu de medicina tem alguma coisa para... Não tem jeito, né? Tem que ter, né? Pelo menos os processos dos links interneuroniais estão no espaço. Algum parafusinho sempre está faltando. Em seu livro Projeções da Consciência, no capítulo Energias e Percepções, página 50, o senhor salienta que a música de fundo é desaconselhada para o projetário. Sim. Contudo, adquiri na internet um curso de viagem astral
que em um dos capítulos que foi escrito pelo senhor, destaca que um áudio com som do mar pode ser utilizado. Sim, mas isso é para aquela pessoa que já está no buraco da história, que ela precisa disso. Eu sou contra tudo quanto é coisa de áudio. Eu falo isso desde essa época. Mas, por exemplo, aquele que não faz nada, que pelo menos já faz alguma coisa com isso, às vezes melhora, mas não é o ideal. Vocês têm que olhar aquilo que a gente recomenda como quebra-galho, ou seja, um paliativo, e aquilo que a gente recomenda como a salvação da lavoura. Poderia explicar melhor o que é mais aconselhável para a técnica de projeção? Técnica de projeção é o seguinte: o mais aconselhável é a sua vontade, a sua decisão. Faz aquilo que você acha de acordo com a sua vontade. Fortaleça a sua vontade. É tanto que tem umas técnicas para isso. Por exemplo, a técnica de imersão na projeção. Você só pensar em projeção, tudo que você faz, colocar a palavra projeção em torno de você, isso aí ajuda demais. Agora, isso é só no início, é paliativo, é uma muleta. Agora, depois, você joga isso fora, porque o que interessa mesmo é a decisão da pessoa. Eu vou sair do corpo, acabou. Quem manda em mim sou eu, o corpo é meu, eu faço dele o que eu quiser. Eu posso sair, por que não? Tem gente que não sai, se mata. É uma saída burra. Está tudo errado. Essa não sai. Ela vai acabar com o corpo e continua com o problema. É a maior frustração que tem é suicídio. Oswaldo, quem gosta do mar, no 700 Experimentos tem uma técnica. Tem a técnica de mar, tem estudo, sabe? Se usa a lembrança gente, das ondas. A maior parte dessa minha vida eu passei na beira do mar, em Ipanema. 700 Eu sei disso. Experimentos, outra coisa, é só buscar. Eu tenho aquilo que eu falo, que é o processo do holopensene marítimo. Inclusive, já salvei gente que estava afogando, etc., numa situação um pouco precária, que a gente estava no iate e tal, um negócio sério. Isso lá na Baía de Guanabara. Gostaria de saber como eu poderia iniciar a prática da TENEPS com um compromisso que tenho com meu esposo, que tem Parkinson há 6 anos, 85 anos e totalmente inválido. Tenho 66 anos e sinto necessidade de iniciar essa importante tarefa. O senhor poderia sugerir algo para essa minha situação? Olha, se você se sente com força, o problema é seu. Eu não posso estar indicando TENEPS para os outros, para estar na hora. É você que sabe se está ou não. Agora, a TENEPS vai ajudar o seu esposo. É lógico, vai. Porque com 85 anos, ele está com Parkinson, às vezes tem gente junto. Se tem gente junto, a primeira coisa que vai acontecer na TENEPS dela vai ser trabalhar com a turma de casa. Né? Então, primeiro, vamos dizer, indústria de fundo de quintal. Entendeu? Tudo em casa. Depois vê o resto. A pessoa que recebe visita do assediador sempre faz algum rapport com ele, mesmo que inconsciente. Só existe assédio por interprisão prévia, ou pode ser que o assediador tenha decidido por conta própria vir em cima da pessoa por algum motivo próprio. Não, pode vir por coisas indiretas. Ele vem. Outra coisa, se uma pessoa chegar e falar assim, olha, estou aqui, estou dando energia à vontade, pode vir e pegar. É lógico que muita gente que não tem contato com nada com você vai aparecer. Está cheio de consciência, que são as consciências extrafísicas, consciências energivores. Então, isso tudo tem. Agora, pode falar mais sobre a tecnologia dos Foo Fighters? Ele não viu o que eu falei, os Fufô. Se eram dos nazistas mesmo e de onde vieram? Olha, eu não sei. Eu só sei que é um negócio sério, o Foo Fighter. Até hoje tem gente discutindo esse assunto. Eu não sei o que é. Agora, naquela ocasião, eles achavam que era um processo, que era objeto não identificado com alguma coisa. Mas, com o passar do tempo, esse negócio dos nazistas mexer com OVNI foi descartado. A maioria não acha que nazismo não tinha nada a ver com isso. Os nazistas, porque o Hitler era um bobão em matéria de tecnologia. E ele tinha raiva do negócio, até da bomba atômica. Ele custou a se inteirar e aceitar o processo, por exemplo, dos foguetes. É só ler o que quer que já tem. Tem muito material hoje sobre o Hitler falando sobre isso. É só ler essas coisas do Hitler aí que vocês vão ver isso. Então, ele não era a favor disso. Então, como é que os nazistas estavam desenvolvendo uma coisa dessa? De modo algum.
Outra coisa, mandaram os caras todos que mexiam com isso, que eram judeus, o Hitler não gostava desse povo. Então mandou tudo, todo mundo, a maioria foi para os Estados Unidos. Foi por isso que eles fizeram o projeto Manhattan e fizeram a bomba atômica lá. E outra coisa, o cara que era o Werner von Braun também foi para lá com os foguetes. Aqueles mesmos foguetes que estouravam Londres, aquele negócio todo tal, e fazia aquele barulho chato. Que só de ouvir no filme, a gente que não esteve lá, a gente não sente bem com aqueles barulhos daquele negócio, não. É um barulho um pouquinho chato, difícil, que é o barulho dos bombardeios, né? Agora aqui, a Segunda Guerra Mundial é geralmente apontada como a mais importante que a Primeira Guerra, é óbvio, em função dos ataques nucleares, do próprio Holocausto e das repercussões geopolíticas. Entretanto, para muitos historiadores do século XX, a Primeira Guerra foi mais letal, em função de avanço tecnológico, avião e submarino para fins bélicos, arma química, tanque de guerra, entre outros. Sim, mas na fritada dos ovos não adianta comparar, isso é bobagem, isso aí é coisa de historiador. A Segunda Guerra Mundial foi a sofisticação das formas de matar em massa, lamentavelmente. Há algumas décadas atrás, nos meios espíritas, dizia-se que alguns nazistas teriam ressomado na África em condições de miséria absoluta. Isso tem fundamento? Tem, principalmente no norte da África, que é onde tinha o von Rommel, que fez o processo lá dos tanques, dos blindados. Lá ele matou muita gente, no fim eles apanharam lá também, os nazistas acabaram sendo derrotados. E ele era considerado um herói, von Rommel, que é o homem dos blindados do norte da África. Agora, muitos ressomaram assim. Eu estive num país que eu sei que tem nazista. Eu estive lá rapidinho e vi os processos lá. Tem nazista ressomado, sim. Professor Valdo. Que é o país que tem umas pessoas altas, mais compridas do que os outros. Eles devem saber o que é que estou falando. Professor, letra Aonde que é? Aqui. Professor, primeiro algumas correções aqui, que eu cheguei um pouco atrasado, não sei se já foram feitas. Tem três. São três? São. Tem. Então, veja, há reflexão, certo, behaviorismo e desprogramada. Tem mais alguma? Tem mais uma aqui, não sei se eu Como não sei. é? Na interaciologia, sim, não é autorreeducação, não? Aí está faltando um F. É isso mesmo, você está certo. Isso aí a gente andou corrigindo lá, mas eu sempre marco aqui para ver o que a gente faz lá. Mas ó, essa aí tem sim. Vê se tem mais alguma coisa. Perfeito. Professor, até agora são 4, a gente viu. Isso aqui ó, está sem correção. Não foi feito muito. Na última linha da binomiologia, eu queria entender melhor esse binômio autocognição, autoincoerência. O que você está falando é o quê? Binomiologia, logo em cima. Binômio. O último? O penúltimo. O penúltimo. Binômio. Autocognição, autoincoerência. É isso? O que você quer saber? Queria entender, eu não consegui entender bem. Uma pessoa, por exemplo, autocognição é o autoconhecimento que a pessoa tem, tá certo? Então ela procura ter conhecimento. Agora, se ela, por exemplo, ela é incoerente, ela não tem lógica para pensarizar, ela não tem racionalidade mais ou menos adequada, a autocognição dela sai incoerente, sai uma porção de coisa que vai bater uma coisa com outra, ela vai ficar confusa. É aquilo que eu chamo doutor confusino. Ele nasce por causa desse binômio. Está entendendo? Ele quer entender, às vezes tem até muita vontade de conhecer as coisas, ele faz até pesquisa, mas é incoerente. Ele não tem, assim, uma coesão, uma coerência, uma fluência regular de colocar um pensamento depois do outro e criar uma corrente de ideias. Então, aquilo fica incoerente com o tempo, falta lógica. Agora, quase sempre essas pessoas são assim porque elas misturam o processo da ciência com a insciência. O problema, vamos dizer, da emoção com o processo do discernimento. Então, a hora que mistura isso aí, é igualzinho você misturar a imagística com o fato, a fatuística. Isso aí é um problemão. Então, é assim que você vai entender o que eu quero dizer com esse binômio. E logo acima aqui o senhor colocou na ciclologia o ciclo Algoz-Wittmann. Colocou ciclo aqui pela condição de às vezes ocorrer a permuta?
O antes algoz vira vítima e... Não, o ciclo algoz vítima faz parte, né? Porque é o que existe, né? O algoz é o ventríloco. A vítima é o boneco. Por que o senhor colocou no ciclo, por exemplo, e não embaixo aí na binomiologia? Não, porque é um ciclo. Porque um vai com o outro. Escuta, a hora que o algoz mexe com a vítima, a hora que o assediador faz para o assediado, a hora que o possessor faz para o possuído, a hora que o ventríloco mexe no boneco, ele fala, o boneco repete lá e torna a voltar. Há um ciclo, ó, aquilo vai e volta, aqui, o tempo todo. Agora, é um ciclo patológico, mas aí não preciso falar, porque eu estou falando em algoz, estou falando em vítima, não preciso falar que é patológico. É o óbvio, seria até uma redundância. Ciclo, mas a gente pode até pôr. Ciclo no sentido também até de retroalimentação, então, né? A maioria dos ciclos vão e voltam. Você está entendendo? Pelo menos a regra é essa. Pensa nisso. Às vezes volta pouco, outros voltam muito. Depende do que é. Tá entendendo? Valdo, aqui na letra A, aqui em cima. Sim. Tem alguma diferença entre a consciência títere e a consciência satélite? A consciência o quê? Essa consciência títere e a consciência satélite. Consciência primeira, como é que você está falando? Eu não ouvi. É o verbete de hoje. A consciência títere. Títere. O povo lê rápido e não fala as palavras corretas aqui, vocês já notaram? Consciência títere. Títere. Essa palavra já é difícil, né? Você já estava falando que ela é mais rara. E a pessoa fica falando, ninguém escuta o que é. Você quer a consciência títere, a Se tem segunda diferença entre consciência títere e a consciência satélite? O problema é tudo é mais ou menos a mesma coisa. Depende da função que o títere está exercendo. Por exemplo, se é na guerra, o títere tem uma eminência parda que domina aquele cara e está mandando. Por exemplo, o Lula é consim-títere política do chapeludo. Chapeludo. Sabe quem é o chapeludo? Hein? Pois é. Quem é o chapeludo? Zelaia. Hein? Lá de Tegucigalpa. Zelaia. O Zelaia zela bem pelos títeres que ele tem. Mas veja, é títere ou não é? O que é que eles não deram conta? Como é que aceitaram o negócio assim, sem mais nem menos? Uma das bobagens. Agora, vocês sabem que esse nosso processo, o chanceler que a gente tem aí, o Amorim, esse negócio todo é de morte. Eles têm feito cada bobagem. Dizem que o nosso amigo lá, o Branco, diz que está se revolvendo na sepultura. Você sabe quem é, né? O cara que estabeleceu as fronteiras do Brasil, Rio Branco. Diz que acabaram com o Rio Branco. Aquela inteligência, tudo sumiu. Cadê? Brasileiro não tem mais inteligência. O que deu? É um problema. E aí é um desses casos. Então, títere é isso. Agora, quais são os títeres? O maior títere que existiu na Segunda Guerra era um cara que depois deu até um nome para isso. O nome dele era Quisling. Quisling. Vocês já viram falar, né, em Quisling? Agora, outros títeres. É um tal Badoglio, que era lá, Badoglio, da Itália, que era do Mussolini. Um outro títere que havia era aquele Laval, que era o francês. Todos esses eram títeres. O Tiradentes também foi um títere? Não, não senhora, o Tiradentes não tinha nada a ver com isso. O Tiradentes estava fazendo força o contrário. Ele estava contra a situação. Mas agora, no Império do Brasil havia muitos títeres. Muitos. Agora, ó, eu queria lembrar uma coisa que não é bom a gente deixar passar batida assim, que é meio chato, né? Existem as títeras também, tá? Tem muito títere que é mulher, tá? Lembra disso. Eu conheço uma porção de títeres de homens. Quer dizer, mulheres que são títeres de homens. E às vezes a mulher é enorme, o homem é pequenininho. E, no entanto, ele é o que manda. São esses casos que eu devia de fazer um filme, mas não tem jeito. O negócio pega muito embaixo, é muito sério, não dá. Mas seria um filme melhor do que aquele que a Yoko Ono fez dos traseiros do povo passando na rua. Você lembra daquilo? Uma beleza de filme. Filme impressionante. Só via
Então, esse aí, por exemplo, se a gente fosse fazer, seria o máximo. Já pensou? Casais exóticos, poderia ser o título. Posso? Oi. Ô, Valdo, você colocou aqui em binomiologia o último binômio, que é o binômio duplista, algoz, duplista, vítima. Isso me chocou profundamente, essa possibilidade de ter de uma dupla ter esse comportamento, uma dupla evolutiva. Eles se dizem dupla, mas nós não achamos que eles sejam. Eu acho a proposta de dupla assim, uma coisa hiper avançada. Eles se dizem dupla. Eles são duplistas, eles acham que eles são dupla, tudo. De repente, né? Passa a ser uma dupla negativa, né? Não, eles são. Hã? Você acha que tem dupla só positiva na sua carteira? É assim? Onde é que você mora? Gente, se houvesse só dupla positiva, nós não teríamos divórcio aqui. Mas com conceito de duplista. Nesse último ano teve algum divórcio na comunidade? Tá. Entendi, meu amigo, entendi. Olha o Zezé Palestina. Entendi. Ele estava certo. Entendi. Entendeu? Tá bom. Valdo, professor? Ótimo. Valdo, tem mais alguém em algum lá lugar em cima? perguntando alguma coisa? Aqui. Vai lá. Eu queria que o senhor falasse um pouco da interaciologia, culpabilidade e subjugabilidade. Na página 7. Já abordou. Para quem foi que eu falei? Você quer explicitar o que você entendeu, por favor? Agora, vamos lá. Então, o primeiro que o professor falou, que era cortar com todo o patopensene, tá? E às vezes, o processo de assédio que tem na pessoa, ele vem para fazer uma limpeza, para ajudar para a pessoa. Outra coisa que ele falou, que o mais importante é identificar e consertar aquilo que foi feito no passado. E às vezes o processo de assédio não é desta vida, sino que é de vidas anteriores. E vamos ver. E sobre o processo de culpabilidade, outra das coisas é que se você fica o tempo todo com esse processo de culpabilidade, ele falou que você está cuspindo para cima, que não sai do ciclo vicioso. E, assim, em definitiva, foi isso que eu entendi. Ela falou tudo perfeito? Uma salva de palmas para ela. Tem que entender o que a gente fala. Ela deu um exemplo de que entendeu a história toda. Agora é o caso, depois da salva de palmas, vamos ver das palmadas, vamos ver as palmadas do lado de cá. Você entendeu o que é que ela quis dizer? Entendeu? Mas vocês estão vendo, a turma, eu estou mexendo só com gênios aqui, é um perigo. Valdo, se ver o que eu falo. É sobre o que o Losch pediu para você aprofundar. Essa assimilação, essa sim multiexistencial que a pessoa traz e manifesta. Eu vi, assim, pelo menos 3 possibilidades, talvez você possa me trazer outras. Uma é do transtorno do estresse pós-traumático da vítima. Então, ela estigmatiza aquilo e materializa da paragenética dela. Mas existe o processo da durabilidade disso. Se Entendi. aquilo permaneceu muito tempo, se for perduradouro. Como se fosse mesmo aquele fenômeno físico, de efeito físico, do estigma. A pessoa materializa uma se coisa há um que já processo aconteceu. físico que perdurou, pode haver uma tendência maior de fixação do estigma, quer dizer, vinca. É como se fosse um efeito físico, né, Paulo? É a mesma coisa. É um efeito físico. O processo todo é de efeito físico, porque efeito físico é um processo que existe devido à manifestação através da energia. E ele pode ser efêmero ou pode ser muito duradouro. Depende do caso da mente, né, da pessoa que está pensando. Agora, a manifestação, vamos dizer assim, a extensão, a profundidade disso varia. Claro. Mas agora, sempre precisa ver a reação da vítima.
É a pensionização dela que sustenta, de alguma forma, aquilo. Agora, você trouxe uma outra hipótese, que é do amparador fazer um mitridatismo naquele grupo, naquela etnia, para poder ajudar. E outra coisa, ele entra lá como infiltrado. Ele é uma espécie de um espião, mas ele entrou para fazer as infiltrado, positivo, cosmoético, evolutivo, que vai ajudar. E existe uma outra possibilidade que eu anotei aqui, que é do mimetismo de quem está envolvido de alguma maneira. O algoz está envolvido.